cumprimento aos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aos inscritos que têm chegado nesse canal. Quero pedir aos inscritos que cheguem neste canal comentando, compartilhando, deixando seu like, falando o que está achando do Café com Deus, né? E nessa manhã eu quero deixar aqui o Café com Deus que está, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas, no seu capítulo 8, a partir do seu versículo 22, cujo título é muito conhecido, que fala: Jesus apazigua a tempestade. A palavra de Deus fala: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando ele, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E ele lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Aqui a palavra de Deus fala que Lucas, né, cada um escreveu a visão que teve sobre esse acontecimento. E Lucas escreveu aqui a visão que ele teve sobre o que aconteceu, né? A palavra do Senhor fala que estava Jesus ensinando e decidiu entrar no barco e passar para outra banda. Mas quando começou, louvado seja o nome do Senhor, a navegar, a palavra de Deus fala que Jesus adormeceu. Porque Jesus estava numa forma humana e ele sentiu cansaço, como eu e você sentimos também. E a palavra de Deus fala que ele adormeceu ali na proa do barco. E louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus nos ensina que chegou um determinado momento que o vento ficou arredio, o mar começou a se agitar e eles começaram a temer, porque eles achavam que o barco iria naufragar. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui neste momento é que Jesus estava no barco e o barco estava balançando. Então, nós sabemos que a presença de Jesus na nossa vida não é ausência de provas, não é ausência de tribulações. Não é porque Jesus está na sua vida ou na minha vida que nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter situações adversas, nós não vamos ter luta, pelo contrário, né? A palavra de Deus fala ali que ele estava dormindo, ele estava descansando, porque ele estava na forma humana, então ele estava descansando. E a palavra de Deus fala que quando começou aquela agitação, quando o mar começou a ficar arredio, nós sabemos que a preocupação do navegante é que quando acontece isso, o medo deles é que a água se eleve, entre no barco, pese e o barco afunde. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eles temeram quando viram o barco naufragando, o barco balançando de um lado para o outro. E ali eles foram prontamente acordar o mestre. Porque na cabeça deles eles entendiam que se o mestre acordasse, ele poderia ter uma solução para os seus problemas. E aqui nós tiramos duas lições. Primeiro, quando nós temos problema, nós vamos a tantas pessoas, conversamos com tantas pessoas, né? Falamos dos nossos problemas para tantas pessoas, expomos os nossos problemas para tanta pessoa. E às vezes esquecemos de falar com aquele que está ali pronto para nos ouvir. Aquele que não dorme, não toscaneja, porque agora ele está glorificado. Então ele não dorme, ele não toscaneja, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele está sempre pronto para nos estender a mão, com os seus ouvidos sempre pronto para nos ouvir. Mas aqui nesse momento, Jesus ele estava em forma humana. Então eles decidiram ir levar o problema que estava acontecendo a Jesus. E ali eles acordaram o mestre e falou que eles iriam perecer, porque o barco balançava, estava um descontrole, tanto no barco como um descontrole também emocional. Porque quando nós passamos alguma coisa, há um descontrole emocional. Porque quando alguma coisa acontece, seja no âmbito de dentro da casa, seja no âmbito emocional, seja onde for, há um descontrole dentro de nós, porque nós não sabemos como vamos resolver aquela situação. E tem situações que nós não sabemos como vamos começar a resolver. Então, só pedindo orientação de Deus, só pedindo orientação de Jesus. E eles foram ali, acordaram o mestre. E quando Jesus acordou, Jesus olhou para eles e perguntou: aonde está a vossa fé?
E ali Jesus repreendeu, louvado seja o nome do Senhor, aquele vento e aquele mar, e tudo se acalmou. E ali eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles viram que Jesus, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, autoridade até com o vento e com o mar. E eles falam, quem é este que até o vento e o mar obedecem? Se o vento e o mar obedecem à voz do Senhor Jesus, por que muitas das vezes eu e você não obedecemos? E se o vento e o mar obedecem à voz do Senhor Jesus, por que quando estamos passando por um momento de vento, de tribulação, não chamamos aquele que pode acalmar a tempestade na nossa vida? A tempestade na nossa vida, meu irmão, que não adianta você passar para A e para B, porque ainda que eles quisessem te ajudar, eles não vão poder resolver por você. A tempestade na nossa vida, que só Jesus, ele pode entrar e acalmar, e basta uma palavra para que tudo venha ficar calmo, para que tudo venha se acalmar. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus começou a criação do mundo, ele falou, haja. Era simples, ele falava, haja luz, e a luz vinha, haja separação do dia e da noite, tudo vinha. Por quê? Porque a sua palavra, a sua ordenança é uma lei. E quando Jesus, ele dá uma ordem, louvado seja o nome do Senhor, tudo tem que acontecer. Tudo se acalma, a tempestade se acalma, o mar deixa de ficar bravio. Louvado seja o nome do Senhor, aquela porta que você necessita se abre, a doença é jogada por terra. Louvado seja o nome do Senhor, seu filho sai das drogas, a sua filha da prostituição. Louvado seja o nome do Senhor, seu marido sai da porta da barraca, porque Deus trabalha mediante a nossa fé. Mas talvez você esteja falando assim, mas o meu mar bravio está há muito tempo eu tenho chamado pelo mestre e não vejo o mar acalmar. Meu amor, você não vê, não é o fato que Deus não está acalmando a tempestade. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O fato de você não estar tendo a sua visão naquilo que Deus está fazendo, não é o fato de que Deus não está trabalhando. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas o que Deus quer ver em mim, você é fé. A palavra de Deus fala que se nossa fé for pequena como um grão de mostarda e dissermos ao monte move-se, ela moverá. O grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando você planta ele, antes dele crescer para cima, ele cria raízes profundas para baixo, ou seja, ele fica enorme embaixo da terra, porque ele vai se aprofundando lá por debaixo da terra, ele vai crescendo, ele vai formando um tronco, uma raiz muito forte e fortificada lá na terra e fincada lá na terra. E quando ele cresce, quando ele se torna visível aos nossos olhos, lá embaixo ele já está enorme, ele já está solidificado. Assim tem que ser a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser forte no Senhor, ela tem que ser enraizada, ela tem que estar firme no Senhor, para que quando começa a dar fruto para cima, quando começa a dar fruto aos olhos das pessoas, a gente esteja fincada na rocha inabalável que é Cristo. Então essa tempestade, esse mar bravio, essa sacudida aí nesse teu barco, não é para que você venha perecer e ele venha ficar a pique, não. É para que Deus faça algo tremendo sobre a tua vida, para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Então, que nessa manhã você fique com essa palavra, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe para a honra e glória do Senhor. Amém.